Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Coronel Telhada, do PSDB. Um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui no estúdio da TV Assembleia. Obrigado pelo convite mais uma vez e estamos aí, né? Prestando contas de mandato, uma reunião da Frente Parlamentar em defesa dos motociclistas, que movimentou essa casa numa segunda-feira fria, nebulosa. Deputado, vamos falar um pouco... Era o dia do meu aniversário. Pois é, no dia do seu aniversário, inclusive. Você vê que deputado trabalha dia de aniversário, final de semana, não tem tempo ruim, né, Jorge? Pois é, mas mesmo com tempo ruim, os motociclistas invadiram literalmente esta Casa de Leis, o Palácio 9 de Julho, lotaram o auditório Franco Montoro, trouxeram suas demandas. E parece que a principal, a mais importante de todas, é segurança, deputado. É isso? Olha, quando eu criei a Frente Parlamentar em Defesa do Motociclista, era para a gente ouvir, trazer propostas para as autoridades competentes sobre mobilidade, sobre sinalização e principalmente sobre segurança. Sim. Quando você fala em segurança, você não fala só em segurança no trânsito, você fala na segurança também individual, na evitar roubos, evitar furtos, sequestros. E, infelizmente, ultimamente tem ocorrido muito problema com motocicleta. Nós temos perdido muitos motociclistas que têm sido vítimas de latrocínio, vítima de homicídio, por motivos fúteis. Então, tá muito ruim no geral, né? Eu admiro muito o Dr. Magno, é meu amigo, é um grande amigo que eu tenho, mas tá ruim, a segurança tá ruim. Eu sou do PSDB, fico à vontade para falar isso, muito à vontade, sou policial militar. A segurança ela precisa ser feita de uma maneira forte. Não existe segurança frouxa. A segurança ela é de enfrentamento. A segurança, o bandido só respeita quem impõe a vontade sobre ele. O bandido não respeita ninguém, por isso ele é bandido. Se ele respeitasse a lei, se ele respeitasse as autoridades, ele não seria bandido. Ele seria um cidadão comum, concorda ou não? Ele é bandido, ele tem que respeitar sim a força. O bandido tem que ter medo das autoridades. O bandido tem que ter medo da polícia. Infelizmente não tem mais, e é o que está acontecendo em todo o estado de São Paulo e em todo o Brasil. Quando se fala na questão da segurança, no patrimônio e na vida do motociclista, foi a demanda colocada aqui por muitos grupamentos, a gente pode falar, são motoclubes, é isso? Motoclubes. O senhor tem ideia de quantos estavam representados aqui? Olha, eu acho que, eu acho, é muito chato falar eu acho, mas eu não contei exatamente os motoclubes, tinham mais de 180 pessoas. Motoclubes, eu creio que tinham uns 20 motoclubes que deviam estar representados lá. Esses que se reúnem em finais de semana, que a gente vê na estrada com 100, 200, 300 vezes. Mas apesar da pouca representatividade de motoclubes, essas notícias espalham que nem fogo e mato seco. Com esse negócio de WhatsApp hoje, internet, pode ter certeza que a notícia correu rápido no WhatsApp, no Facebook. E hoje é geral já a preocupação dos motoclubes e dos motociclistas com esse assunto. Então, várias pessoas que estiveram lá não representavam só motoclubes, sim, representavam associações, entidades ligadas ao motociclismo. Então, nós temos certeza que essa frente parlamentar, cabe aqui salientar o seguinte, ela não foi feita só por mim, sim, ela foi feita pelo deputado delegado Olim também, que tem nos ajudado de uma maneira ímpar. Graças à participação do delegado Olim, nós trouxemos todos os delegados da DIVECAR que participaram, Dr. Walter e os outros delegados que participaram ativamente, o Dr. Sérgio Turra, que é o secretário adjunto de Segurança Pública. Então, quero aqui destacar a participação de suma importância do delegado Olim, o deputado Carlão Pignatari teve presente também e várias autoridades que se fizeram representar. Bom, o delegado divisionário da DIVECAR, que é a delegacia especializada em roubo de carros, roubo de veículos, doutor Walter Sérgio de Abreu, falou que moto é a bola da vez. Se rouba a moto para ostentar, se rouba a moto para fazer roubo de outras motos possantes, para dividir em peças, para cabritar, né? Para vender, para fazer clone, por que a moto virou a bola da vez, deputado? Olha, eu não acho que a moto virou a bola da vez. Com referência ao crime, a moto sempre foi um instrumento muito utilizado, um veículo muito utilizado, principalmente em grandes cidades, onde nós temos um trânsito pesado, temos um grande número de veículos, de ruas que é difícil transitar um veículo de 4 rodas. A moto sempre foi um instrumento muito utilizado. Tanto que, desde que eu era tenente, em 85, 86, na rota, no tático móvel, passava a moto com 2 indivíduos, não passava batido. A gente em cima abordava e não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que pegamos pessoas armadas, motos roubadas, pegamos indivíduos que estavam praticando crime. Então a moto sempre foi muito usada pelo crime.
O problema é que com a entrada, a importação de motocicletas, hoje a motocicleta, você tem muitas motos na rua com valor muito alto. E cada peça dessa moto tem um valor absurdo também. Então passou-se a... De repente você não tinha furto e roubo de moto grande, não tinha da Harley, das motos grandes, não tinha. Geralmente eram motos exatamente, leves, era 125, 150, que era moto mais de rotatividade. De trabalho, De uns anos para cá começou a se roubar moto grande também, o que causou uma estranheza. Por que começou a roubar e furtar moto grande? Porque tem pessoa que compra isso peça roubada. Gente... É difícil, Jorge, vai chover no molhado. Não, vou falar de novo. Sabe por que existe bandido, gente? Sabe por que existe bandido? Existe bandido, gente, porque tem gente que apoia bandido. Existe bandido porque tem gente que vai lá na internet e a peça que custa R$3.000, o cara paga 500 na internet. Ou ele vai numa loja que vende só cabrito, que tem aquela fachada de legalidade, mas ele vai lá, eu tenho uma roda aqui que custa R$5.000, mas como você é amigo, eu vendo por 800. Quer dizer, tá na cara que é produto. E sabe o que o cara faz, Jorge? Ele vai lá e paga e ainda não quer nota fiscal, né? Sim. Não quero nota fiscal. Mas ele sabe que a procedência é duvidosa. Ele sabe que a procedência é duvidosa, ele sabe que é produto de crime, essa roda, esse equipamento arrancou a vida do cidadão, custou sangue e a pessoa mesmo assim vai lá e compra. Então só existe ladrão porque existe o receptador. Gente boa retroalimentando esse sistema. E depois é o cara que quer cobrar da polícia. E que vira vítima ali na frente. Vai virar vítima, se não for ele, a família dele vai virar. E vai xingar a polícia depois, que a polícia é inerte, que a polícia não faz nada, que o governo é isso, o governo é aquilo. Mas ele alimenta o crime. É a mesma coisa do maconheiro, do cara que usa droga, que reclama do traficante depois. Ué, tá alimentando porque tá reclamando. Sim, sobre a questão de venda de peças de motos, parece que a polícia também abriu uma frente para patrulhar o comércio de peças, inclusive fechar desmanches, deputado. Isso tem acontecido? Já tem acontecido. A Polícia Militar e a Polícia Civil têm trabalhado forte no combate aos desmanches. O Dr. Walter mesmo falou que aqueles desmanches que existiam no centro de São Paulo estão mais na periferia hoje, estão camuflados. Antigamente era uma coisa assim escancarada, hoje são mais camuflados. Passou-se a usar mais a internet, que é uma maneira mais discreta de vender o material, mas existem muitos problemas. Então, a polícia tem trabalhado forte. O problema é que o crime, a cada dia, ele se renova. E se renova de uma maneira assustadora, porque os caras sempre arrumam um jeito de fazer uma sacanagem, né? E o problema é esse, a população. Nós, na reunião, cobramos muito isso. É necessária a participação da população, não só de valorizar o crime, não só de favorecer o crime, como a comunicação também. Sim. Acho que você vai falar Aliás, disso daqui a pouco, né? Vamos falar sobre isso, inclusive, de juntar esforços. Ou seja, a vigilância eletrônica, os radares que estão aí na cidade de São Paulo, parece que estão comutando as imagens com o centro da polícia e a polícia pode saber. Né? Detecta, que é o sistema? Nós temos hoje um sistema de radar inteligente, o Detecta, que ele consegue, ao detectar um veículo, ele consegue saber se aquela placa é produto de furto, de roubo, ou se tem limitações judiciais também, se tem problema de não pagamento de licenciamento, etc. e tal. Mas tudo isso depende de uma rápida comunicação do cidadão. O cidadão tem que entender o seguinte, quando ele for vítima de um crime, ele tem que ligar de imediato para a polícia. Ah, mas eu ligo para a polícia... Gente, vocês têm que entender o seguinte, quando você liga o 90, é normal, o cidadão tá nervoso. E ele não sabe passar informação, ele quer chegar para o policial, que está lá do outro lado, fala, acabei de ser roubado aqui na rua, me manda uma viatura. Qual é a rua? Qual é o nome da rua? Qual é a rua? Ele já fica altura nervoso. De que número? Eu tô aqui em frente ao bar do Zé, entendeu? Qual é a rua? Qual o número? Qual a placa da moto? Aí o cara, ele já, mas o polícia, em vez de me atender, fica fazendo perguntas. O policial que está do outro lado da linha, ele tem que saber o que ele vai passar para a viatura. Ele tem que saber a placa da moto, a cor, as características dos indivíduos, aonde você foi roubado, se estava armado, se não estava, está de capacete, não está, está de blusa, não está, que cor é a blusa, que cor é a... É um monte de coisa que você tem que passar, tem que perder um tempinho, sim. E quanto mais rápido você passa essas informações, mais rápido o Copom retransmite para as viaturas e se transmite para os radares inteligentes também para a gente. Hoje tem acontecido muito isso. Muitos veículos têm sido detectados nesses radares e têm sido interceptados e têm conseguido reativar o bem. Falou em mais de 400. Eu não sei exatamente o número. Mais de 400. Eu sou ruim de estatística, velho. A rapidez, uma vez que esse veículo passa pelo sistema de radares, em 4 segundos, o sistema já absorve que aquela moto roubada passou por ali. Hoje nós temos a tecnologia, ela tem que ser usada. Nós temos que usar o Big Brother, né? Nós temos que usar tudo, nós temos que usar esse sistema, existe. O governo já pagou um absurdo por isso aí, então tem que ser usado. E a população tem que nos ajudar nisso. E nós pedimos, você esteve na reunião, você acompanhou, nós pedimos para que haja um aumento das operações policiais. Sim. Policiamento de trânsito, eles fazem a chamada cavalo de aço.
Sim. que vai só em cima de moto. Que esses cavalos de aço sejam feitos na periferia também. Porque muitas vezes elas são feitas nas grandes avenidas, nas marginais. Tudo bem, a gente entende onde passa mais moto, claro, onde realmente ocorre os ilícitos, a via de fuga, é caminho. Mas você, quem mora em periferia, acho que os amigos aqui moram, quem está em casa mora em periferia, como eu moro na periferia, a gente sabe o absurdo que acontece. É cara sem capacete, cara com moto cabrito, cara empinando moto, e vagabundo que você sabe na sua vila, aí no seu pedaço, cada dia com uma moto diferente. Cadê a polícia para abordar isso aí? Cadê a polícia para fazer operação? Eu, no meu tempo de rota, no meu tempo tático, a gente fazia operação que a gente enchia caminhão. Jorge, enchia os caminhões. Tem que encher caminhão mesmo, velho. Se o cara, é tolerância zero, velho. O cara quer andar de carro, ele tem que andar com o carro certinho. Quer andar com a moto, tem que andar com a moto certinho. Tiver errado, tem que aprender sim. Tem que meter multa em cima sim. Ou a gente faz o negócio certo ou nós nunca vamos sair dessa mesmice. O senhor ouviu, inclusive, reclamação de alguns motociclistas e motoboys. Inclusive o sindicato dos motoboys, o Gersão, estava aí. Usou, Gerson, né, ele? Pois é, ele usou a palavra, foi à tribuna. Inclusive, quando se fala das operações Cavalo de Aço, muitos reclamam que para a gente que está trabalhando e que depende da moto e que precisa velozmente levar a encomenda, buscar a encomenda e que não pode ficar com a moto parada, às vezes porque atrasou IPVA, coisa assim, e não o ladrão de motos. Gente, é o seguinte, olha, a reunião, o pessoal dos motoclubes está preocupado porque, com razão, você gasta aí 70, 80 mil numa moto, a sua vida está arriscada a perder a vida, você paga altíssimos valores de seguro, de PVA, você tem que exigir uma segurança, porque você está pagando por isso e a sua vida tem jogo. Mas se a gente for ver quantos cidadãos aí, coitados, que compram uma moto 3, 4 mil reais, se mata para pagar aquela moto para entregar a pizza, para entregar um produto pela internet. E quem já não ouviu isso? O cara vai entregar a pizza, chega lá, o vagabundo aguenta o cara, leva a motinha dele que ele está pagando lá, se matando para pagar a moto. Quer dizer, aquilo é o ganha-pão do cidadão. Quando Deus o livre ainda não perde a vida, porque às vezes o cara dá um desespero e não quer entregar a moto, reage. Sabe, nós não podemos aceitar isso, não podemos compactuar com isso. Cadê os direitos humanos desses cidadãos, trabalhadores? O senhor ouviu muitas vezes isso lá. O povo revoltado. Muitas vezes. Cadê os direitos humanos que não se apresentam e pedem que vagabundo vá pra cadeia? Não, a gente vê esse pessoal se apresentar quando morre ladrão. Aí não quer que eu fique o pé da vida com os caras? Pô, meu irmão, não dá pra continuar assim. Eu tô aqui 1 ano e meio, o Jorge, na tribuna falando todo dia a mesma coisa, pedindo providência, contando, sabe? inclusive, as vítimas. Contando as vítimas diariamente. Eu até queria falar, dias atrás nós perdemos o soldado Korsekiva, o nome terrível dele, é um nome russo, acho, Korsekiva, lá do 22 Batalhão, trabalhava de moto na Rocan, morreu perseguindo uma moto, um moleque de 24 anos. Aqui também, nesses dias atrás, morreu um sargento do Exército. Indo, na Marginal, na Marginal, 4 quilômetros da Marginal. Sargento Elisandro de Andrade Silva, foi perseguido pelos criminosos. Mataram o sargento com 2 tiros na cabeça, levaram a arma dele, não levaram a moto. Talvez porque a moto caiu, não sei. E tá aí diariamente esses problemas. Então nós precisamos sim exigir que as autoridades policiais, as autoridades legais, vão em cima, apreendam, façam fiscalização, que a Polícia Civil faça investigação. Quem nada deve não teme a polícia, porque eu acho que algumas vezes há muita intransigência. As pessoas param motos pequenas nos comandos, aí passam as motos grandes, parece que está tudo bem. Não está, porque muitas vezes o ladrão está numa moto grande. A gente viu inclusive imagens sobre uma moto grande que estava praticando assaltos. Todo mundo é suspeito. Não existe menos grávido ou mais grávido. Todo mundo é suspeito, velho. Moto, infelizmente, não está escrito no capacete. O bandido hoje está com uma moto nova, moto zero, e está com uma moto velha. Não tem esse negócio. Então, na realidade, a polícia tem que fiscalizar todo mundo. E o cidadão, quando é abordado, ele tem que entender o serviço da polícia. Ele tem que entender que enche a polícia abordar você, enche. Mas é necessário. Do jeito que ele te aborda e olha os seus documentos, quando for um bandido, ele vai fazer isso também e vai tomar as providências. Então, muitas vezes, eu cansei de abordar um cidadão, o cara ser mal educado comigo. Você, em vez de pegar bandido, você fica me enchendo o saco. Que não é, eu não tenho uma bola de cristal, não está escrito na testa de ninguém, bandido ou gente boa. A gente é obrigado a abordar a pessoa. Então, a população tem que entender o serviço da polícia e valorizar e pedir mais. Um motociclista falou que queria ser abordado em toda esquina. Ele falou isso na época, a hora que for Não, mas ele falou que queria ser abordado em toda esquina. Porque eu sei mas andar com tranquilidade eu sei que a hora que eu estou sendo abordado, está abordando bandido também. Sim. Mas não, a gente vê que realmente caiu o negócio. Eu até cobro isso diariamente. Vocês sabem que eu vou na tribuna e cobro. A polícia está deixando a desejar mesmo. Vamos cobrar, vamos abordar, vamos em cima. Cadê a rota? Cadê a rota? Cadê o tático móvel, força tática? Eu não vejo mais. Eu falei pro secretário, se eu fosse secretário, eu criava novamente as forças táticas em cada batalhão aí, 3, 4 viatura grande, Hilux, viatura Blazer,
Pra bater direto em cima da criminalidade, rodando e abordando. Polícia é mão pra cabeça, velho. Polícia é olhando pra todo mundo e abordando quem tem suspeita. A gente não tem que ser politicamente correto. Segurança, Jorge, não tem esse papo de ser politicamente correto. Ou tá certo ou tá errado, velho. Não tem meio termo. Por isso que a gente fala, o cara que quer andar com uma moto, ele tem que andar com a moto documentada, com a moto em condições, a mesma coisa, o carro. Com habilitação, paramentado, capacete. Exatamente. Não reclama depois da polícia. Pô, eu sou trabalhador e a polícia me prendeu a moto só porque eu tava sem capacete. Meu irmão, você tá errado, velho. Você tá errado. Não reclama. Vamos parar de achar que polícia é só... Polícia é pra todo mundo. Se a gente aceitar que todo mundo tem que andar correto, o bandido vai pensar 2 vezes antes de planejar crime. Agora a gente não. A gente quer dar um jeitinho em tudo, a gente aceita tudo de qualquer jeito. Tá aí o que tá acontecendo na nossa sociedade. A nossa sociedade tá de 4, não pode continuar assim. O senhor ouviu também dos motociclistas de aumento do efetivo. Isso é possível? Parece que a polícia gasta muito da sua energia, claro, fazendo ação social, ajudando pessoas aí nas ruas que tem uma síncope, uma grávida, uma desinteligência, uma briga de família, mas tem também a questão da segurança pública, que é forte e parece que é uma das maiores aflições aí do povo paulista e brasileiro. Deputado, é possível aumentar o efetivo, colocar mais gente na rua aí para ter mais segurança ou não? Jorge, o que acontece é o seguinte, infelizmente a polícia militar, ela é obrigada a suprir as deficiências das outras secretarias, das outras instituições públicas. Você vê, a polícia militar faz muito serviço de assistência social, socorre muita gente, serviço de ambulância, separa muita briga, coisa da assistência social e por aí vai. Atende gente na rua, serviço médico. Então nós deixamos muitas... eu vou te falar, eu não sei exatamente hoje, mas no meu tempo, creio que está a mesma coisa. Praticamente 60%, 70% do serviço policial não é atendimento de ocorrência policial, é atendimento de ocorrências outras. Então nós atendemos a deficiência. Agora, é necessário aumentar o efetivo da Polícia Militar? Sim. Hoje nós somos em 93 mil homens e mulheres na Polícia Militar, 35 mil na Polícia Civil. Você vai para o interior, o pessoal está desesperado. Você vai em cidades que tem 1 polícia, 2 polícia. Mas é pouca gente, é 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Meu, não dá, com dois policiais não dá para fazer policiamento. Às vezes chega 3, 4 vagabundos na cidade armados de fuzil e leva o caixa eletrônico. Nós cansamos de ver isso todo dia. Então, o interior, principalmente, está desesperado com esse negócio de efetivo policial. Aqui em São Paulo está do mesmo jeito, não tem polícia. Não tem polícia, porque você é obrigado a suprir, a dividir em escalas, o policial também tem que descansar, polícia tem família, tem direitos de tirar férias, tem direito de fazer curso, fica doente e por aí vai. Então, precisa aumentar. Se eu fosse governador hoje, eu pensaria realmente no aumento do efetivo, porque a cidade cresceu muito. Hoje em São Paulo são 44 milhões de pessoas, mais ou menos. O estado de São Paulo em torno dele, 44 milhões de pessoas. 11 milhões aqui em São Paulo, na capital. Faz as contas, é muita. O estado de São Paulo é o maior que muitos países no mundo. Sim. E só a Polícia Militar não dá conta disso. Então precisa aumentar. O senhor ouviu, inclusive, sobre a tal audiência de custódia, que o policial ele vai levar diante de um juiz... Será que o nosso pessoal sabe que é audiência de custódia? Conta pra eles. A audiência de custódia quem está na ocorrência levar diante do juiz, para que o juiz diga se ele vai ser preso ou não. Vai ser mantido preso ou não. E muitas vezes, este que foi pego em flagrante pode sair pela porta da frente antes do policial. Posso contar a história real? Por favor. Olha, tempos atrás foram presos 3 caras furtando o caixa eletrônico. Tem a filmagem deles pulando por cima do caixa eletrônico. Um deles, na época, era até candidato a vereador. A Polícia Militar, 7 horas da manhã, foi lá, guindou todo mundo. Prendeu, canadura, flagrante no distrito. No dia seguinte, foram para audiência de custódia. Sabe o que o juiz fez? Arbitrou fiança, um salário mínimo para cada um. No outro dia, estava todo mundo na rua. É assim, eu cansei de ver situação onde o policial militar leva o vagabundo para audiência de custódia e não só o vagabundo sai antes dele, como muitas vezes o juiz ainda pergunta o senhor apanhou do policial? O policial maltratou o senhor? E você acha que o bandido vai perder a oportunidade de falar que não? Lógico que apanhou. E muitas vezes o policial é indiciado. Ou seja, eu, policial militar, para que eu vou querer trabalhar, prender um bandido, se ainda vai voltar tudo contra mim? Porque que bandido vai falar, não, imagina, policial militar me tratou muito bem, excelente esse policial, adoro esse policial militar. Você já viu o bandido falar isso? Quando você vai ver? Nunca. O senhor citou na audiência que a polícia está amarrada. Amarrada. E de outra parte, todo aquele público no auditório Franco Montoro falar que sente o sentimento é de impunidade, deputado. As pessoas acham que a polícia está enxugando o gelo. Parece que a criminalidade está campeando, crescendo e tendo vitórias. E a sociedade se trancando em casa. É isso? Eu vou tomar um copo d'água, vou tomar um gole d'água antes de você responder. Para ficar mais calmo. Olha, e mais do que isso também. Olha, gente,
Jorge, é complicado porque, sabe o que acontece? Todo mundo cobra da polícia, né? Você viu lá? Pô, vocês têm que fazer... Nós temos uma lei hipócrita que não põe bandido na cadeia. Nós temos uma população que tem uma cultura que não valoriza o cidadão de bem. Você tem aí novelas que valorizam o bandido, valorizam o traficante. Todos nós aqui frequentamos escola, todo mundo aqui está hoje aqui na audiência, aqui na produção, o pessoal em casa frequentou escola. Você lembra, se você era um cara estudioso, você era tirado por trouxa. O cara que era o malandrão, né? Lembra disso? O malandrão que brigava com todo mundo, saía com todas as minas, e a gente estudando. Ele era o bacana. E a gente era o trouxa. Meu irmão, a sociedade nossa valoriza isso, cara. A sociedade valoriza o cara safado. Aí depois que o cara mete os canos, aí a polícia é culpada. Mas a pessoa também não ajuda a polícia porque não identifica na hora de fazer ali o cara a cara. Tem medo. O sujeito tem medo. Aliás, nesta audiência, nessa reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Motociclistas, eu ouvi, e eu quero confirmar com o senhor, o tal de provimento 32, que protege, que dá uma certa invisibilidade para a vítima. Para ele falar assim, foi esse aí que me assaltou. Esse provimento 32/2000, no artigo 3º, ele fala justamente isso. Se a testemunha ou a vítima requerer ao delegado, quando está fazendo o plantão, fazendo o boletim de ocorrência, para não constar os dados ostensivamente dele, o delegado não consta os dados, porque muitas vezes a testemunha ou a vítima tem medo de falar, não, foi esse cara que me roubou. Porque ele fala, nossa, o cara além de me ver, ele vai ter meus dados depois, meu nome, meu endereço. Não, sabe onde eu moro. Com esse provimento 32/2000, não aparece os seus dados, você vítima ou testemunha, no boletim de ocorrência, você não é identificado. Apesar de ter muita gente que mesmo assim não vai querer fazer, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, Jorge, não tem uma pachorra de ligar para a polícia quando presencia um crime. Ah, eu prefiro não me envolver, não é problema meu. Aí quando é com ele, ele quer que a polícia faça o diabo, né? Então o cidadão tem que entender que a segurança pública só funciona quando tem um apoio popular. Quando o cidadão participa, quando o cidadão está junto, quando o cidadão está com a polícia. Então é necessário que você entenda que mesmo quando a polícia erra, ela erra procurando acertar. A polícia, nós temos morrido centenas, dezenas de policiais ao longo dos anos lutando pela sociedade e mesmo assim nós não somos reconhecidos. Imagina você trabalhando num serviço desse, você ganha uma porcaria de um salário, você não é reconhecido pelas autoridades, você não é reconhecido pela mídia, você não é reconhecido pela população. Que valor você tem para essa sociedade? Você dá a sua vida e você não é reconhecido. Então o cidadão tem que participar, não só tendo a certeza que ele não vai ser identificado no boletim através do provimento, mas também através do 181, do Disque Denúncia, ele não é obrigado a se identificar. Quando ele liga para o 90 Copom, também ele não é obrigado a se identificar. Se ele puder se identificar, melhor ainda. Eu tive ocorrências que eu peguei, troquei tiro com ladrão na rota, no tático móvel, salvei a vítima na hora, lá, tava com uma arma na cabeça, e a pessoa não queria ir pro distrito depois, Jorge. Oh, mas o senhor precisa ir. Ah, mas eu não quero ir, eu quero ir para casa, mas o senhor tem que ir para falar que o ladrão ia matar o senhor, que o ladrão estava armado, que ele atirou em mim. A pessoa nem nesse momento quer ir. Bom, aí são décadas de história policial. Você veja a situação do policial. Você é obrigado a intimar, não, o senhor vai e acabou. Aí você tem que ser, porque policial ignorante. Ou é assim, uma pessoa não vai. Quer dizer, eu fui lá, troquei tiro, eu arrisquei minha vida, matei um bandido e a pessoa nem testemunhou ao meu favor, quer. É medo. Eu também tenho medo. Eu também tenho família, eu fui baleado 2 vezes. Eu também morro. Eu tenho medo que todo mundo tem. Então a população tem que entender, ou a gente bota a casa em ordem, ou nós não vamos melhorar nunca essa situação. Bom, para encerrar nossa conversa, ficou bem claro quem são os inimigos dos motociclistas, mas o deputado Coronel Telhada conseguiu conclamar os amigos. Colocou na mesma mesa a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária, o CT, Guarda Civil, conseguiu conclamar todas as autoridades para dialogar com o setor que clama por mais segurança, deputado. Como foi possível isso e quais são os próximos passos? Bom, não foi só eu, foi o doutor Olim, também o delegado Olim, que esteve conosco, me deu esse apoio essencial, trouxe a Polícia Civil, ajudou a gente no contato com a Secretaria de Segurança Pública. Então foi um trabalho em conjunto. Aliás, eu acho que tudo tem que ser assim nessa casa. Sim. Não existe eu, existe o nós. Sim. Nós temos que trabalhar juntos. Aliás, são 94 deputados. São 90, eu aprendi a trabalhar assim na polícia. Desde o meu primeiro dia de polícia militar, desde o dia 29 de janeiro de 1979, eu aprendi a trabalhar assim, nós. Se nós, 94, eu acho... Será que tem algum deputado que defende bandido aqui? Vamos pensar. Eu creio que não. Acho que não, né? Não, acho que não. Será que tem algum deputado que foi eleito por
bandido? Acho que não. Então os 94 deputados são pessoas do bem, concordam ou não? São pessoas que têm que estar junto, irmanado, na luta contra o crime. Então se nós 94 nos juntarmos e arrebentarmos o crime, nós vamos melhorar o estado de São Paulo. Para isso eu concito a todos, agradeço não só a sua equipe e você por mais essa oportunidade, agradecendo ao doutor Olim também pelo trabalho junto e a todas as autoridades, motoclubes e motociclistas que estiveram conosco naquele dia na Frente Parlamentar de Defesa do Motociclista. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes prestando contas do mandato, deputado. Só chamar. Ok, muito obrigado. Eu conversei com o deputado Coronel Telhada, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.